Beleza, turma, vamos lá. Continuando então aqui hoje, eu quero fazer uns exemplos de alguns programas para vocês, para a gente discutir dois assuntos em particular, tá? Primeiro é aquela história de ter uma estrutura de dados que o processador já entende, que é uma pilha, e ele tem alguns recursos para gerenciar essa pilha automaticamente, tá? Então, vou mostrar um exemplo aqui na aula de hoje, onde a gente vai usar essa pilha, tá? E a outra coisa que eu quero comentar com vocês é o controle de fluxo do programa, de algum programa, tá? Envolvendo chamadas de subrotina. Chamada de subrotina é uma forma de alterar o fluxo de execução do programa. Em vez de ficar linear, eu vou ter mais estrutura lógica no programa, vocês vão entender o que é isso já, tá? E essa ideia da subrotina, ela é o mecanismo que é utilizado nas funções, em outras linguagens de programação de alto nível, para implementar o que a gente chama de funções, né, ou procedimentos. E isso vai dar origem depois ao que a gente vai chamar de programação estruturada, tá? E aí tem todo um paradigma de programação envolvendo isso, tá? Então, para começar, vamos fazer um primeiro exemplo aqui, que é somar dois números de 32 bits e produzir um resultado de 32 bits, tá? Então, como exemplo aqui, eu vou usar esses números aqui, x, que é 0x7801, 3399, e o y eu vou considerar que é 0xFA30 4321. Dois números arbitrários, tá? E aí, vamos ver o que vai acontecer. Porque esse aqui é muito parecido com um exercício que a gente faz em sistemas digitais, que é: eu tenho somadores de 16 bits, tá? Que é a instrução ADD, que soma um número A com um número B, ambos de 16 bits, e guarda o resultado no endereço B, tá? No operando B, tudo bem? Só que aqui eu tenho dois números de 32 bits que eu quero somar. E aí lembra que o que a gente fazia lá em sistemas digitais era dividir isso aqui nas colunas do tamanho do meu somador, tá? E aí eu vou fazer então a soma nessa primeira coluna e carregar o carry para a soma da segunda coluna. Se tivesse mais colunas, carrega o carry para frente, carrega o carry para frente e vai fazendo esse carregamento do carry de uma coluna para outra, tá? No nosso caso aqui, só vai ter isso uma vez, ok? Como os números também são maiores do que os registradores que eu tenho no processador para operar, eu preciso também escolher onde que eu vou guardar esses registradores para fazer as contas, tá? E aí eu vou escolher arbitrariamente com vocês aqui o registrador R5 para guardar a palavra menos significativa do primeiro número e o registrador R6 para guardar a palavra mais significativa do primeiro número. Repare que eu estou tentando seguir mais ou menos uma ideia de Little Endians, né? Little Endian. Por quê? Porque eu estou usando a parte menos significativa vai receber, entre aspas, o endereço menor, tá? Seguindo nessa mesma lógica aqui, eu vou usar o registrador R7 para guardar essa parte do segundo número e o registrador R8 para guardar essa parte do segundo número. E aí eu preciso escolher onde que eu vou colocar o resultado, tá? Por simplicidade, eu vou escolher guardar o resultado nessa dupla aqui também, R5, R6, tá? Então, vamos pro CSS ali e vamos começar a escrever esse programa aqui para a gente aquecer, tá? Eu vou começar a seguir algumas convenções aqui, mas não são obrigatórias. Vocês viram nas outras aulas que eu posso sair escrevendo os códigos aqui e ele vai executar, tá? Mas é bastante usual a gente nomear seções do nosso programa. Vou nomear o lugar onde o programa começa como main, que é uma convenção bastante comum, inclusive é a mesma convenção que a gente vai usar em C, de ser o ponto de início da lógica do programa, tá? Então eu vou começar colocando os dados nos registradores, né? Então, move
primeiro dado, que é o 0x3399, vou botar no registrador R5. 0x7801 no registrador R6. E aí eu vou guardar aquele primeiro número, o valor x. Vou guardar o valor 4321 no registrador R7 e vou movimentar o valor FA30 para o registrador R8. E aí eu tenho os meus números todos guardados lá, tá? E aí eu vou dar nome aqui para uma nova seção de soma de 32 bits, de duas coisas de 32 bits, tá? E aí repare que é os registradores que eu estou usando, eu convencionei, tá? Eu podia ter escolhido em qualquer lugar e escrito as minhas funções dessa forma. Quando a gente estiver programando em C, vocês vão ver que o compilador vai fazer essas escolhas pra gente, tá? E ele não é que ele faz assim completamente aleatório, tem alguns certos padrões que já são mais ou menos bem determinados, já são mais ou menos bem resolvidos para fazer isso, tá? Mas a gente não precisa se preocupar tanto com isso. O que eu quero que vocês entendam é mais a ideia geral de ir estruturando programas e ganhar um pouco mais de experiência em programar, tá? Então vamos lá, vamos primeiro somar a coluna dos bytes menos significativos, que é somar o que está no R5 com R7 e guardar o resultado no R5, que é onde eu quero o resultado final. Então vou fazer aqui soma, sem carry, porque naquela primeira coluna ali o carry está chegando é 0. Quero somar o que tem no R7 com o que tem no R5 e guardar no R5. E aí essa soma daqui vai produzir um carry e eu preciso realizar a segunda soma considerando esse carry. Então, a instrução que eu vou usar será addc, soma com carry, entre o que está no R8 e o que está no registrador R6. Tranquilo? E aí deixa eu fazer uma outra ponto de parada aqui que eu vou chamar de trap. E a única coisa que eu vou colocar aqui é jump para esse mesmo endereço trap que eu estou criando aqui agora, tá? E aí, por convenção, a gente precisa do nop para ele não ficar reclamando, dando warning aqui para a gente, tudo bem? E a ideia é que quando eu chegar nesse ponto da função, no ponto do meu programa, eu fico preso aqui dentro, que é para não ficar fazendo besteiras se eventualmente eu chegar nesse programa aqui, nesse ponto aqui do meu programa, tá? Então, para a gente ver essa coisa aqui acontecendo, vamos compilar. Tem algum erro aqui, vamos ver o que deu de erro. Illegal Destination Operand, na linha 38. Ué. Por que ele está reclamando disso aqui? Vamos simplificar então a nossa vida, vamos simplesmente falar, fica parado aí nesse lugar. Estou errando alguma sintaxe aqui. Beleza. Vamos executar rapidinho só para a gente ver a coisa acontecendo. Cheguei na minha main. E aí do lado de cá eu vou começar a ver meus registradores sendo preenchidos, tá? Começando aqui pelo R5. Então, guardei lá 3399, 7801, 4321, FA30. E aí agora eu vou começar a fazer as somas. R5 com R7, o resultado está aqui, 76BA. A outra soma está aqui no registrador R6, 7231. E aí o resultado final disso aqui é 0x, deixa eu anotar aqui. O resultado final disso aqui, de acordo com o que foi calculado, é 0x 7231 76BA. E aí vai ser o resultado final. Beleza? Seguindo para frente aqui. Uma curiosidade, tá?
Dá uma olhada no status register e repara que o bit de carry da última operação é 1, indicando para mim que o resultado na real é 1723176BA, tá? Mas esse 1 aqui, eu não estou usando nenhum registrador específico para representar esse valor aqui, tá? Mas a gente notou, na hora que a gente terminou de fazer a operação, que tinha carry como resultado da última operação. Beleza. Vamos fazer um segundo problema, que é fazer a subtração. Tá? Vamos fazer a subtração. E aí eu quero fazer a subtração de FA30, 4321 com 7801, 3399. São os mesmos números que estão ali atrás, tá? E aí, o que a gente vai fazer aqui é usar aquela ideia de complemento de 2, tá? Se a gente for olhar aqui no datasheet nos datasheets da Texas, a gente vai reparar que não tem não tem instruções de subtração. Deixa eu abrir aqui esse datasheet. Onde é que tá mesmo? Dropbox, B 24, Sysmic, datasheets, esse aqui. Então, se a gente for olhar aqui a tabela de instruções, tá? Tem instrução de subtrair, sim. Eu nem tinha reparado, tá? De instrução de subtrair. Então, posso só fazer sub, mas vamos fazer na mão, tá? Porque olha só como é que é a subtração. A subtração, ele vai pegar um certo número, ele vai fazer destino menos o que está no source e guardar no destino. Só que repara que ele não faz exatamente A menos B. O que ele faz é negar todos os bits do source e somar 1. Quer dizer que ele usa essa ideia de notação em complemento de 2 para fazer a negação de um dos números e aí realizar a soma com o mesmo circuito de antes. Eu vou fazer na mão aqui, como se não existisse essa operação de subtração, mas vamos para praticar também, então. Tá? Então, segue aqui o baile. Então, aqui, eu tenho os meus dados são os mesmos, tá? Eu vou renomear isso aqui para sub32. E aí, o que eu preciso fazer? Eu vou fazer a soma de dois números, que é essa parte que está do lado de cá. Deixa eu até deixar isso aqui do jeito que está aqui. Só que antes de fazer a subtração, eu preciso fazer a inversão, fazer o negativo do número que está nos registradores R6 e R5. Tá? Então, vou chamar isso aqui de neg32, que é transformar um número no menos aquele número, fazer o número negativo, fazer o inverso desse número para soma. Tá? E aí, o que eu preciso fazer? Inverter todos os bits. Tem uma instrução aqui, que é o inv. E aí, se vocês forem reparar, é uma instrução emulada, quer dizer o seguinte, eu posso escrever lá no meu programa inv alguma coisa, e o assembler, na hora que estiver lendo isso, ele vai transformar isso nessa operação, XOR com -1, com o valor -1, tá? Que em complemento de 2 é FFFFF, e vai usar para o destino, tá? E aí, vocês se lembrarem da aula de sistemas digitais lá atrás, deixa eu fazer a tabela verdade aqui. Se eu tenho A e B 00011011 e eu faço A XOR B, a gente definiu lá atrás na outra disciplina assim. Que pelo menos quem fez a aula comigo vai se lembrar que quase todas as aulas eu dividia a tabela verdade em duas metades e aí eu olhava. Eu percebi aqui, na metade de cima eu estou copiando o valor do B e na metade de baixo eu estou calculando B barrado. Quando o B é 0, o valor da saída é 1. Quando o B é 1, o valor da saída é 0. Tá? E aí eu posso enxergar essa operação de ou exclusivo como sendo alguma coisa que copia quando os bits de controle são 0 ou inverte
os bits quando o bit de controle for 1. Por isso que ele faz essa operação de XOR com todos os bits igual a 1. Então, ele vai inverter cada um dos bits, todos os bits do outro operando por conta dessa propriedade do XOR aqui, tá? Então, seguindo aqui, eu quero inverter o que tem no registrador R5. Eu quero inverter o que tem no registrador R6. Inverter o que tem no R5. Inverter o que tem no R6. E aí, somar 1, certo? Para eu somar 1, o que eu posso fazer aqui? Eu posso direto aqui fazer a soma, né? Que era somar o valor 1 na coluna menos significativa do meu número, depois somar 0 na coluna mais significativa para trazer o carry, e aí eu estou fazendo a soma com carry, trazer o carry para a coluna mais significativa, se for o caso de ter acontecido o carry nessa soma da coluna menos significativa, tá? Então, isso aqui deve ser suficiente. Por quê? Porque eu estou pegando dois números, convertendo um deles para menos alguma coisa, e aí eu estou realizando a soma, deve dar o resultado correto. Tudo bem? Vamos fazer a conta aqui. Enquanto aquela coisa compila ali, o resultado esperado disso aqui é 0x822f 0f88. Então, vamos ver se essa conta vai bater, beleza? Então, vamos indo lá. Carreguei os dados nos registradores que eu estou usando como entrada de dados. E aí, se você for olhar, reparar aqui o que vai acontecer no registrador R5, ele vai inverter todos os bits. Pum, inverteu. Repare agora no que vai acontecer no registrador R6. Vou inverter todos os bits. Inverteu. Agora eu vou somar 1 no que tem no R5. Então, se eu estou lá com CC66, eu vou para CC67. Foi. E eu vou somar 0 no R6 e trazer o carry da última soma. A última soma acabou que não teve carry. Então, ele não vai alterar o valor que estava lá no registrador R6. Agora eu vou simplesmente somar o que está no R5 com R7 e o que está no R6 com R8. E o resultado esperado deve estar aqui no R6, nesse conjunto R6, R5. Então, no R6 eu tenho 822F, que é a parte mais significativa do resultado esperado. E no R5 eu tenho 0F88, que é a parte menos significativa do resultado que eu estava esperando. Beleza? Então, vamos para o próximo. Vamos fazer a mesma soma do primeiro exemplo, só que em vez de receber os dados em registradores, eu quero usar a pilha para fazer isso, tá? E aí, deixa eu desenhar aqui o que eu quero que aconteça. A pilha, você vai pensar o seguinte, que eu tenho uma certa estrutura de dados, tem várias posições aqui, onde cada posição eu consigo escrever uma palavra. E eu tenho normalmente a gente chama de topo da pilha. Vou até desenhar do jeito que normalmente se faz mesmo, que acho que vai ficar mais claro a nomenclatura, tá? Então, normalmente se diz que a gente começa com um ponteiro no topo da pilha e a pilha vai crescendo na direção dos endereços negativos, tá? E por que isso vai acontecer? Se a gente for olhar aqui a instrução de colocar alguma coisa na pilha, é a instrução que chama push, tá? E aí repare que o que ela vai fazer é atualizar o SP, que é o ponteiro, um registrador que guarda para mim, indica para mim onde que está o topo da pilha atualmente na memória. E repare que toda vez que eu escrevo alguma coisa na pilha, ele atualiza o SP para -2, então ele vai andando na direção de endereços negativos, tá? Vai diminuindo os endereços e guarda o dado que eu estou passando para ele nesse novo endereço que ele calculou, tá?
E aí, o que eu quero fazer então? Se eu quero somar, cadê os números que eu quero somar? Perdi minhas anotações, aqui. Se eu quero somar 78013399 com FA30 4321, e aí repare, esse aqui é o primeiro par de operações que eu preciso realizar, a soma desse par de números, certo? Eu tenho a pilha apontando aqui para o topo da pilha, a gente vai vendo isso acontecendo. Então, o que eu quero fazer? Eu quero vir aqui, colocar 3399 na pilha. Automaticamente ele vai avançar no topo da pilha. Eu vou colocar aqui a informação 4321. E aí eu vou pedir para somar os dados que estão na pilha. Tá? Eu vou pedir para somar os dados que estão na pilha. Então, vou fazer alguma coisa do tipo ADD. Para eu ler alguma coisa da pilha, lembra aqui daqueles modos de endereçamento que a gente discutiu na aula de terça-feira. Cadê a tabela? Modos de endereçamento. Repare que eu posso usar um certo registrador, e o stack pointer é um registrador, tá? E eu posso usar o valor que está na memória, lá na memória dele, guardado nesse registrador, para ir na memória e ler alguma coisa, que é exatamente a função desse stack pointer, tá? Que é apontar em algum lugar da memória onde ele está gerenciando o topo da pilha. E repare que eu posso fazer isso com essa anotação, arroba alguma coisa, e eu ainda posso fazer o arroba alguma coisa mais, se eu quiser fazer um incremento automático disso. Ou eu ainda posso usar essa outra notação aqui indexada, que fala assim para mim, vai lá no endereço do stack pointer, soma o valor x nesse endereço, para ter um novo endereço, e pega a informação que está lá. Tá? Então eu vou usar isso da seguinte maneira. Eu quero somar o que está guardado na memória na posição que o stack pointer está apontando, que é 4321, com a posição que está no stack pointer, mais duas casinhas, que é esse cara do lado de cá. Vou até escrever aqui do lado dele. 2SP está apontando para cá. O SP está apontando para essa posição. Tá? E aí reparem que a soma, ele vai guardar o resultado da soma nesse endereço que eu pedi para ele. Então, nessa posição da pilha, eu espero que apareça o resultado final. Só que aí tem um pequeno detalhe. Por quê? Eu devo observar alguma coisa acontecendo aqui, o resultado da soma desses dois números, que eu não sei qual é, mas o ponteiro do topo da pilha está do lado de cá, tá? E aí eu preciso jogar fora essa informação para poder botar outras informações válidas, senão essa informação vai ficar poluindo a minha leitura dos meus dados, tá? Então eu vou fazer alguma coisa que é ADD não sei o que, e aí eu preciso fazer um pop e jogar essa informação para algum lugar. Eu posso jogar, por exemplo, para o R5, e no meu caso eu não vou me importar com o dado que eu vou guardar nesse R5, eu não vou usar para nada, eu só quero realmente usar essa instrução de pop para quê? Para apagar os dados que estão aqui e voltar o stack pointer para cá. Por quê? Porque aí eu vou começar um novo ciclo com o lado mais significativo. E aí eu vou repetir esse processo. Tá? Então vamos ver como é que vai ficar. Vamos ver como é que vai ficar. Vou jogar aquele programa que já tinha ali para baixo. Deixar ali como exemplo. Então vamos lá. Vamos começar colocando os dados na pilha. Então vou colocar o primeiro dado na pilha, que é push 03399, que é a parte menos significativa do primeiro número. Próximo, push, coloca na pilha o valor 4321. Agora eu quero somar duas coisas.
Primeira coisa é o que está no topo da pilha com a posição imediatamente depois dele, que eu sei que está embaixo do topo da pilha, tá? 2, por quê? Porque a memória é indexada por bytes, cada endereço representa 1 byte, e aqui eu estou lendo palavras de 16 bits, tá? Então, vou incrementar de 2 endereços. Feito isso, na hora que a gente vai executando, a gente deve ver o resultado dessa primeira soma aqui, do lado direito, no fundo da pilha, tá? Eu preciso tirar o que está no topo da pilha, e aí esse R5 podia ser qualquer outro lugar, simplesmente para eu realizar o efeito colateral, mas eu vou jogar aqui no R5, mas eu não vou usar essa informação. E aí eu começo de novo fazendo a soma desses dois caras. Então vou botar o 7801 na pilha, 0x7801, vou botar na pilha. Vou botar o outro dado, que é FA30 na pilha. FA30 na pilha. E vou fazer a mesma soma, só que agora eu preciso considerar o carry, porque essa soma pode ter produzido o carry, tá? E aí eu quero que vocês reparem uma coisa, vamos dar uma olhada. Essa operação de ADD produz carry. Vamos lá olhar nas instruções. O ADD altera o carry, é o que está escrito aqui. Depois disso veio pop, push e push. Tá? Eu quero checar se alguma dessas instruções intermediárias altera o carry, porque se alterar o carry, eu preciso guardar o carry antes de realizar elas, porque senão esse carry que vai vir do lado de cá, ele não vai corresponder ao que aconteceu nessa instrução de soma. Tá? Então vamos checar. Primeiro é o pop. O pop também é uma das instruções emuladas. Ela está aqui, tá? Repare que na hora que o assembler vê o pop, ele vai trocar por um move. Então, vou lá no move, instrução do tipo 1, e ele está falando assim para mim, move, com relação ao carry, é tracinho. Tracinho quer dizer que ele não altera o carry, beleza? Então, tem um move aqui que não vai alterar o carry. Tem um push aqui, que é essa instrução, que também não altera o carry. Depois tem outro push que não altera o carry. Então, quando eu chegar nessa instrução de soma, o carry que tiver aqui, nesse ponto do programa, foi produzido por essa instrução de soma aqui atrás. Tá? E aí, por isso que normalmente eu não gosto de falar assim, essa soma com carry é a soma do carry da instrução anterior. Porque no meu caso, a instrução anterior não produziu carry. Nem a instrução anterior, nem a instrução anterior. Ela vai pegar o estado do carry atual e vai ler, tá? Só que repare que eu preciso ter uma certa noção, e eu preciso gerenciar na minha mente na hora que eu estou produzindo isso aqui, de pensar, tá bom, aqui eu vou produzir um efeito colateral, que é o carry, e eu quero usar o carry eu quero usar esse efeito colateral um pouco mais para frente. E aí a pergunta é, eu preciso guardar isso em algum registrador ou não? Tá? Nesse caso aqui, como vai ter um move, push e push, e nenhuma dessas instruções aqui altera o carry, quando eu chegar nesse ponto aqui, eu vou estar usando o carry que foi gerado nessa soma. Então, eu não preciso ficar me preocupando com pegar o carry, salvar, porque ele vai ser corrompido no meio do caminho ou qualquer coisa do tipo. Tá? Então, nesse caso, nesse meu exemplo particular aqui, ficou relativamente simples. Então, posso simplesmente fazer a soma do que tem no topo da pilha com o que tem na posição imediatamente anterior, tá? E aí eu vou fazer um trap aqui para eventualmente a gente não avançar para aquele outro restante de programa que estava do exemplo anterior. Beleza? Vamos compilar isso aqui, vamos ver essa coisa acontecendo. Beleza? Então vamos lá. Muita atenção nessa hora aqui, tá? Primeira coisa que vai acontecer é, eu vou colocar na pilha o valor 33,99. A pilha não é alguma coisa que acontece aqui dentro dos registradores do processador. É alguma coisa que é
que vai ser guardada na memória RAM, ou no caso aí, na memória da máquina, tá? Que eu vou olhar nessa janelinha aqui. Então, repare, primeira coisa, antes de eu executar a primeira instrução, o SP, o Stack Pointer, ele foi inicializado com esse valor, 4400. O 4400 é esse pedaço aqui no browser da memória, que tem alguma instrução aqui para ser executada. Inclusive, essa instrução esse símbolo do reset aqui com esse move, tá? Que inicializa o Stack Pointer com o valor 4400. Foi por isso que ele foi inicializado com esse valor, tá? Por conta desse move que está aqui atrás. Então, vamos começar a executar o programa, tá? E aí eu tô nessa linha aqui, push alguma coisa. Na hora que eu executar essa linha, o que eu devo observar? Primeira coisa que eu devo observar é que esse 4400 vai diminuir de 2 posições. Então, ele vai para 43FE. E eu devo ver esse valor aqui, 33,99, sendo escrito nesse endereço, 43FE, que é o endereço desse pedacinho aqui, ó, dessa palavrazinha, imediatamente antes do 4400. O endereço anterior é exatamente onde está escrito agora, 0F88. Tá? É isso que eu devo observar. Então, rodei. Repare que o SP foi de fato para o 43FE e eu escrevi o meu dado no 43FE, só que agora na memória da máquina. Não mais num registrador dentro do processador, mas num módulo de memória RAM. Tá? Mesma coisa, ou a coisa parecida, para a próxima instrução de push. O SP, o Stack Pointer, está apontando atualmente para essa posição que está em vermelho aqui. Ele vai decrementar de 2, então ele vai apontar para essa região do lado de cá e vai escrever 4321 nela. Então, vamos observar. Executei, escrevi 4321. Agora eu vou realizar a soma com o valor que está na memória, utilizando como endereço o valor que está guardado no SP. No SP agora, nesse momento, tem 43FC, que é o endereço de onde está o mouse ali, que é aquela parte, aqueles símbolozinhos vermelhos que acabaram de ser escritos. Tá? E aí eu vou somar 4321 com o valor que está na memória, SP mais 2. SP mais 2 é andar para a direita. Tá? Então eu vou somar 4321 com 3399, que eu não faço ideia aqui de cabeça quanto que é, vamos calcular. Então, 4321 mais 3399. Então eu devo observar o resultado 76BA sendo guardado nessa posição onde agora tem 3399. Essa é a semântica dessa próxima linha de execução. Então, executei e repara, ó, 76BA. Tá? E aí, perceba, esse dado aqui, 76BA, é parte do meu resultado. Eu não quero guardar ele. E aí eu quero fazer agora a próxima coluna. Então, eu quero pegar o topo da pilha, que eu gostaria que fosse aqui onde está 4321, que eu não preciso mais. Então, eu quero sobrescrever ele com um dado novo, fazer a mesma operação e colocar o meu resultado do lado de cá. Beleza? Só que repare que o meu Stack Pointer está apontando para a posição 43FC, que é aqui. Opa, não, perdão, aqui. Tá? Nessa posição. Isso quer dizer que se eu fizer um push direto, ele vai primeiro decrementar e escrever nessa posição do lado de cá. Tá? E aí, se eu fizer isso, eu fico com um número aqui entre o meu resultado. Por isso que eu vou fazer esse pop. E aí eu vou jogar fora, entre aspas, eu vou jogar fora um valor. Tá? Eu não vou ver nada mexendo na memória, mas eu simplesmente quero pegar o ponteiro do topo da pilha, que está apontando agora para esse valor aqui, e avançar ele para o topo da pilha, que no meu caso é do lado de cá agora, que é onde tem um dado válido. Então fiz isso, simplesmente vi o ponteiro da pilha avançar uma posição, e aí agora eu vou fazer a mesma coisa com a parte mais significativa dos dados, tá?
E se eu vou somar 7801 com FA30, eu devo ver lá como resultado 7231 e um carry de 1. Então, vamos ver isso acontecendo. Então, olha lá. Escrevi a primeira palavra na posição da pilha. Escrevi a segunda palavra na posição correspondente no topo da pilha. Tá? Realizei a soma. E aí o meu resultado ficou sendo 7231, como eu esperava. Tá? Se a gente olhar aqui o status register, deu carry de 1, como eu também esperava. E o meu resultado é esse, 7231, 76BA, que é o resultado da minha soma. Todo mundo bem? Vamos para mais um exemplo aqui. Vamos fazer a mesma coisa, tá? Só que vamos utilizar esse conceito de chamada de subrotina. E deixa eu voltar aqui para explicar o que é essa chamada de subrotina, tá? Em particular, eu vou usar essa instrução call, tá? Que é chamar alguma coisa. E aí, essa instrução, aqui não tem a descrição detalhada dela, mas tem que estar escrito aqui em algum lugar. Ela simplesmente fala assim, call subroutine in lower 64 kilobytes, tá? Faz uma chamada de subrotina em algum endereço dentro dessa faixa de 64 kilobytes. Isso quer dizer, isso indica para mim que as chamadas de subrotinas, elas usam endereço de 16 bits, em princípio, tá? Que essa chamada de subrotina vai fazer exatamente? Quando eu escrevo call e passo para ele algum destino, e aí eu posso passar isso usando aqueles modos de endereçamento, tá? Quaisquer que sejam. Eu vou realizar 4 operações, tá? Na hora que eu estou fazendo isso. Quais são? E vai ser nessa exata ordem. Isso está descrito em algum lugar no manual. Para economizar o tempo de vocês lendo, eu vou descrever. Eu vou pegar esse valor do destino, vou guardar ele em algum lugar temporário. Isso o processador vai fazer automaticamente para mim, tá? Vai ficar meio claro porque eu posso acabar alterando esse DST aí no meio do caminho, tá? Próxima coisa que eu vou fazer vou decrementar o stack pointer de 2 posições e vou atualizar o stack pointer. Então eu vou pegar o ponteiro da pilha, ele está apontando para algum lugar. Ele vai andar uma posição para a pilha, como se eu estivesse colocando mais alguma coisa na pilha, tá? Vai atualizar o ponteiro, e aí ele vai pegar o valor que está no PC, que é o ponto atual do meu programa, e vai guardar na pilha. Vai guardar na memória, no endereço para o qual aponta o ponteiro da pilha. Isso quer dizer que lá na pilha eu estou colocando o endereço de retorno da minha chamada de função. Isso quer dizer que quando eu terminar o trabalho da subrotina, eu tenho na pilha o endereço para voltar para o que eu estava fazendo antes, tá? E aí, por fim, ele vai pegar aquele valor temporário ali e vai colocar no PC, que aqui é o momento onde ele atualiza o valor do PC e faz realmente o salto de um programa, tá? O que isso quer dizer? Pensa aqui que eu tenho várias instruções lá na memória e a ideia é que eu vou executando elas na sequência, uma por uma. Quando eu faço uma chamada de subrotina dessa, imagina que eu estava nessa instrução, o PC, na hora que eu fiz aqui o call, sei lá, call X, qualquer coisa, vamos imaginar que o X é uma posição bem lá na frente. O PC estava apontando aqui para frente, o PC sempre aponta para a próxima instrução, tá? Na hora que ele vê esse call e executar, ele vai guardar essa posição do PC na pilha. Então, lá na pilha, eu vou marcar assim, tá? Eu vou guardar essa informação de onde que eu estava no meu programa e eu vou atualizar o PC. Isso quer dizer que o PC vai sair daqui, vai apontar lá para o X e a próxima instrução que vai ser executada é essa, tá?
E daqui segue normal o programa. Instrução linha por linha. Todo mundo bem? E aí, na hora que eu terminar de executar o que quer que aconteça ali dentro daquele X, eu vou usar uma outra instrução que é o RET, ou retorno, tá? E aí, por isso que lá em C vai ter, no final de toda função, o return, que é para você sair da função e voltar para onde você foi chamado, tá? Vem daqui, vem desse mnemônico, dessa instrução RET, que faz o quê? O RET, se a gente for lá olhar na tabela das instruções, ela é uma instrução emulada também. Ela está aqui, ó. Ela vai ser substituída por move o que tem no PC, o que tem no stack pointer para o PC, tá? Ou seja, eu pego essa informação que eu guardei aqui na pilha, de onde que era o meu programa, onde que o meu programa deveria continuar quando eu chamei a subrotina, tá? E atualizo isso, faço o PC voltar para cá. E aí, daqui, eu continuo a execução normal do meu programa. Então, repare que é uma forma de eu ir fazendo saltos ao longo do meu programa, tá? E aí, qual é a ideia básica disso? É usar esse mecanismo para ir fatiando partes da minha memória e dar nomes para essas partes da memória. E esses nomes essas regiões de memórias aqui, tá? Um pouco mais para frente a gente vai chamar ela de funções. Aqui, por enquanto, a gente vai chamar de subrotinas. Tudo bem? Para ser uma função em C, tecnicamente, aqui no início da função eu preciso fazer algumas coisas, tá? Eu preciso fazer o que a gente vai chamar de salvamento de contexto, tá? Mas aqui com vocês eu não vou me preocupar tanto com esse tanto detalhe. Eu quero que vocês entendam o mecanismo acontecendo e a gente vai executar alguma coisa. Tá? Dito isso, vamos fazer um programa, tá? Que subtrai dois números de 32 bits, só que em vez de receber os dados por meio dos registradores, eu vou botar os dados na pilha. Tá? Então vamos lá. O que eu vou programar? Deixa eu desenhar antes de fato programar. Eu tenho aqui a memória, em algum lugar começa a minha pilha, tá? E aí a minha pilha vai crescendo aqui para baixo. Então o que eu quero fazer? Eu quero fazer a seguinte conta. Y é igual a A menos B. Então eu quero botar A no início da pilha. Quero fazer B na próxima posição da pilha. E aí eu quero calcular A menos B. A pilha está crescendo nessa direção. Eu quero calcular A menos B e colocar o resultado de volta na pilha. Tá? Então eu quero que depois de terminar o meu programa, que aqui nessa posição tenha A menos B. A menos B. Beleza? Então vamos programar os pedaços que a gente precisa para fazer isso. Tá? Então vamos lá. Vou limpar aqui meu programa. Vou começar do zero. Pronto. Então, primeira coisa que eu quero fazer no meu programa, e aí presta muita atenção porque a gente faz isso direto, tá? Que é utilizar, entre aspas, coisas que não existem ainda. Mas vamos lá. Então eu vou começar o meu programa colocando os dados na pilha, tá? Então vai ser push 0x4321 push FA30, que é o valor que eu estou usando para aquela variável que eu chamei de A. Agora eu quero colocar na pilha o valor do que eu chamei de B, que vai ser 3399, os mesmos números que a gente estava fazendo aqui para trás, 0x7801, tá? Então botei, teoricamente, A no começo da pilha. Eu vou até representar assim,
o bit menos significativo do A está aqui. O bit não, a palavra menos significativa. A palavra mais significativa do A está aqui. A palavra menos significativa do B está aqui. A palavra mais significativa do B vai aparecer aqui. Beleza? Então é isso que eu estou fazendo. E aqui eu vou fazer, então, uma chamada de subrrotina. A primeira coisa que eu preciso fazer para fazer A menos B é pegar o B e inverter ele. Tá? Então eu vou fingir que existe um endereço neg32, uma rotina chamada neg32, mas eu preciso construir ela aqui ainda. Então vou deixar aqui neg32 um endereço para ela. E a ideia é que essa subrrotina faça. Pega o topo da pilha e inverte o número que está no topo da pilha. Um número de 32 bits, tá? Quer dizer, pega isso aqui, inverte todos os bits, soma 1, que é fazer a inversão do complemento de 2. Depois disso, eu vou ter no topo da pilha menos B, embaixo da pilha A. Depois disso, então, eu quero usar uma outra subrrotina, que eu preciso escrever também, que soma dois números de 32 bits, tá? Sendo que eles estão nessas posições da pilha. Então vamos escrever cada uma dessas funções aí. E aí eu vou fazer elas meio que... Vamos fazê-las meio que fora de ordem, tá? Para ver o que está acontecendo. Então eu vou fazer primeiro a função add32. Add32. Somar dois números da pilha, tá? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar os dois dados, trazer para os meus registradores, realizar a soma, colocar os dados finais de volta na pilha. Tá? Então, vamos lá. Para eu pegar o primeiro dado da pilha, eu vou fazer pop, colocar no registrador R6. Vou pegar o próximo dado da pilha, vou colocar no registrador R5. Vou pegar agora do segundo número. Próximo dado da pilha, botar no registrador R8. Próximo dado da pilha, botar no registrador R7. Tá? Então, repare que eu fui tirando da pilha ao contrário do que eu fui colocando na pilha. Daí, eu vou somar o que tem no R7 com o que tem no R5, que são as duas palavras menos significativas. Então, estou somando as coisas que estão nas colunas da direita. Isso aqui, eventualmente, vai produzir carry. Eu vou usar esse carry imediatamente na outra soma do R8 com R6, que é onde estão os dados das palavras mais significativas dos dados que eu estou querendo somar. Beleza? Feita a conta, eu quero colocar essa informação na pilha, tá? Que é onde eu quero colocar o meu resultado. Quero usar a pilha tanto para receber informações quanto para colocar as informações que foram produzidas pela computação. Então, vou usar push e colocar primeiro na pilha a parte menos significativa, que é a mesma convenção que eu usei aqui em cima. Vou usar o push do R6 para colocar a parte mais significativa do resultado na pilha. E aí, finalizado isso, eu quero retornar da subrrotina. Então, em tese, a gente vai ver isso acontecendo. Essa subrrotina pega dois dados da pilha, soma eles e coloca o resultado na pilha. Tá? Consome dois dados da pilha e produz um dado novo na pilha. E esse neg32 é para calcular um número negativo de 32 bits. Tá? Então, o que eu faço? Eu pego o que está no topo da pilha, boto no registrador R6, pego o que está no topo da pilha, boto no registrador R5. Repare que eu posso usar esse registrador do jeito que eu quiser. Como eu estou passando os dados sempre na pilha, eu não preciso me preocupar com ficar salvando em algum lugar o que tem nesses registradores. Eu vou simplesmente utilizar eles e o que tivesse guardado lá vai ser sobrescrito. Tá? Por quê? Porque todas as informações que eu preciso salvar para depois, eu estou colocando de volta na pilha. Tá? São essas instruções de push aqui. Colocar na pilha e colocar na memória RAM. Tá? E isso aqui é mais ou menos... É bem parecido com o que o compilador C vai tentar fazer. Tá? Ele vai tentar usar a pilha não só para fazer gerenciamento aí das chamadas de subrrotina, coisa toda, mas também como passagem de parâmetros para as funções. Tá? Não são todos os parâmetros que ele passa para as funções na pilha,
mas ele usa a pilha também para fazer chamada para fazer as passagens de dados, tá? Principalmente quando tem muitos dados numa chamada de função. Então, peguei o dado. Vou inverter todos os bits do que tem no registrador R5. Vou inverter todos os bits do que tem no registrador R6 e R5, tá? E aí eu quero somar 1. Então, vou somar o valor 1 no que tem no registrador R5, que é a parte menos significativa do meu número. Vou somar com carry o valor de 0 com o que está na parte mais significativa. E esse ADDC com 0 é simplesmente para pegar o carry de uma coluna e levar para outra coluna, caso aconteça carry. Tá? Feito isso, o R5 e o R6 deve ter o menos B, e aí eu quero botar isso de volta na pilha. Então eu vou lá, push R5, push R6 para colocar na pilha, e aí eu retorno da minha subrotina. Beleza? Eu vou criar uma outra coisa aqui, que eu vou chamar de trap, simplesmente para eu ficar preso aqui, se eventualmente eu chegar do lado de cá, tá? Mas por um medida de segurança. E do lado de cá eu vou colocar alguma coisa para eu parar o programa também. Vou fazer um jump para este mesmo endereço. E aí eu vou ficar no loop infinito aqui depois que eu terminar meu programa. Vamos rodar isso aqui. Vamos ver se eu não errei alguma coisa no meio do caminho. E vamos ver as chamadas de subrotina acontecendo. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, configurei a pilha, parei o watchdog. A gente vai falar mais sobre o watchdog mais para frente. Por enquanto, essa linha do watchdog aqui, simplesmente alguma coisa que tem que estar aí, não tem muito porquê, mas o porquê vai ficar um pouco mais claro para frente. Tá? A pilha está inicializada com o endereço, tá? 4400, que é o endereço onde começa o meu programa. Mas sempre que eu coloco alguma coisa na pilha, eu decremento o endereço. Vai ser esse endereço que está 76BA neste momento. E escrevo depois. Então, é decremento, escrevo, decremento, escrevo, decremento, escrevo. Tá? A ordem é essa. Então, vamos lá. Vou colocar alguma coisa na pilha. Se a pilha está atualmente apontando aqui para o endereço 4400, na hora que eu colocar alguma coisa, ele vai decrementar, que é onde está 76BA, e vai guardar 4321. Mesma coisa para o FA30. E esse aí é o primeiro número que eu quero somar, ou que é o que eu estou fazendo a conta, tá? FA304321 menos o número que vai ficar mais aqui no topo da pilha. Guardei a parte menos significativa, guardei a parte mais significativa. Então, minha pilha está com os dados que eu quero passar para as minhas subrotinas. Tranquilo? Então, presta muita atenção. Na hora que eu fizer esse call aqui, tá? O que eu devo observar? Eu acho que eu já vi um erro aqui. A gente vai precisar corrigir esse erro, né? Vamos ver se eu errei aqui. Eu acho que eu errei. Vamos ver. Sempre preparo antes, mas às vezes passa uma besteirinha. Vamos dar uma olhada aqui o que vai acontecer. Na hora que eu fizer a chamada call com neg32, eu devo ir lá na pilha e guardar o endereço da próxima instrução, tá? O endereço da próxima instrução, que essa é de 32 que eu deveria fazer o salto aqui. E o PC deveria ser atualizado para eu começar a executar essa computação do lado de cá. Tá? E aí eu vou mostrar para vocês onde é que está o erro, que eu já sim percebi que tem um erro aqui. Mas vamos indo, que vai ficar claro por quê. Então, na hora que eu fizer o salto... Opa! Alguma coisa muito doida aconteceu. Deixa eu checar aqui a sintaxe disso. Ah, é óbvio. É óbvio? Não sei se é óbvio. Na hora que eu endereço esses dados aí, cadê os modos de endereçamento? Eu quero saltar para
este endereço. Então, eu preciso de um E comercial aqui na frente. Não era esse o erro que eu queria apontar, mas vamos ver se é isso aqui que está reclamando do lado de cá agora. Porque ele saltou para algum endereço meio estranho que eu não sei para dizer para onde ele foi. Vamos de novo. Então, seguindo, coloquei os dados na pilha. Estou colocando os dados na pilha. Tá? Como já estava tudo lá, não vi nenhuma mudança. Tá? Agora eu devo saltar para esse endereço da rotina neg32. Também não. O que eu estou fazendo de errado aqui? Deixa eu fazer uma pausa e aí volto já. Pronto. Olhei no manual, identifiquei o que eu estava fazendo besteira aqui. Na hora que eu estou fazendo chamadas e usando esses símbolos que estão definidos como labels, eu preciso usar esse modo de endereçamento imediato, tá? Igual dos números aqui. E aí o compilador vai cuidar, no caso aqui, o montador, vai cuidar de traduzir esse símbolo para o seu endereço. E eu uso esse endereço diretamente, tá? Tem um erro aqui ainda, mas eu vou deixar ele, eu não corrigi ainda, porque eu quero que vocês vejam o que tem de errado, para vocês entenderem bem a solução que eu vou colocar aqui, tá? Mas vamos começar de novo então. Coloquei os dados na pilha, e aí vou fazer a chamada de subrotina. E aí lembrando, FA30 4321 é o valor A, 7801 3399 é o valor que eu chamo de B. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular menos B. Eu quero que o menos B apareça aqui, ó, nessa posição onde está o B atualmente. Depois, eu quero fazer a soma 32, que é somar o que tiver aqui nessa posição do menos B com a posição do A, do número A, que eu estou marcando aqui com o mouse, na sequência. E eu quero que o resultado final apareça na posição aqui do A. Beleza? Então, vamos lá. Então, vamos começar aqui a chamada de número negativo para a gente inverter o B, o que tiver no topo da pilha. E aí, presta muita atenção, porque eu vou pegar o que está no no topo da pilha e vou guardar no R6. Então, peguei o que está no topo da pilha e guardei no R6. Ele pegou o valor 441E. Só que não era isso que eu queria. Eu queria pegar esse valor aqui, 7801, que é a parte mais significativa do número que eu estou interessado. Por que ele pegou o próximo, 441E? E é aqui que está o erro. Na hora que eu faço a chamada de subrotina, ele atualiza o stack pointer e guarda uma informação no topo da pilha, que é o PC. Tá? Isso quer dizer que o valor que eu estou lendo no topo da pilha é o endereço para onde eu preciso voltar quando terminar de fazer o cálculo dessa subrotina. Tá? Só que os meus dados estão embaixo desse dado na pilha. Tá? E aí, para resolver isso, o que eu preciso fazer? Pegar essa informação que está no topo da pilha, que diz para mim como é que eu volto no meu programa, salvar isso em algum lugar temporário, tirar isso da pilha, processar os dados que estão na pilha e depois desfazer esse processo todo no final, quando eu estiver terminando. Tá? Como é que eu faço isso então? É bem simples, na verdade. Em vez de considerar que meus dados estão no topo da pilha, eu vou pegar o que está no topo da pilha e guardar em algum lugar temporário. E aí esse cara aqui é salvar o endereço de retorno no registrador R15. E na hora que eu terminar de colocar meus dados de volta na pilha, lembrar de colocar o endereço de retorno de volta no topo da pilha para eu saber retornar. Tá? Mesma coisa para todas as subrotinas que tiverem aí no meu programa inteiro. Beleza? E aí isso daqui é um exemplo de
o que eu chamo de guardar o contexto, tá, do que está acontecendo antes de executar alguma computação usando a pilha. Tá? Então, isso aqui o compilador vai fazer isso para a gente automaticamente, depois que a gente tiver em C. Tá? E aí tem alguma certa convenção de alguns registradores ele entende que é um contexto e ele salva, outros registradores ele não salva. Tá? Mas isso é feito automaticamente e a gente não precisa nem se preocupar com isso. Quando a gente está programando uma linguagem de alto nível, todo esse gerenciamento aqui é bastante automatizado. Tudo bem? Então vamos rodar de novo. Vamos ver essa coisa acontecendo. Então vamos lá. Inicializei o stack pointer, parei o watchdog. Vou preencher os meus dados iniciais na pilha. Então lá. Fiz o salto e comecei a entrar nessa parte do programa, nessa subrotina de calcular o número, de fazer o número inverso, né? Menos um número, tá? Menos x, menos b. E repare, tá? Que eu estava aqui em cima no meu programa, e aí eu saltei todo esse pedaço de programa aqui e vim parar aqui, tá? Repara que meu PC está no endereço 443C. Eu saltei vários endereços. E aí eu vou sequencialmente executando o que está aqui. Então eu vou pegar o endereço de retorno, botar no registrador R15 para usar depois. Peguei o dado, inverti os números, somei somei o carry na segunda coluna, coloquei os dados novos na pilha. E aí tá lá o número negativo, o inverso pelo menos, tá? 87FS-CC67, que é menos B. Ponho o endereço de retorno de volta na pilha e retorno. Na hora que eu retorno, ele reajusta o PC de tal forma que vai executar a próxima subrotina. No meu caso aqui, que é o da sequência. Então, é de 32. Então, o que eu vou fazer? Vou saltar. E aí, um processo parecido. Vou salvar o endereço de retorno no R15. Vou pegar o dado que está no topo da pilha, que é menos B. Vou pegar o dado que está mais embaixo na pilha, que é o A. Vou somar as colunas menos significativas. Vou somar as colunas mais significativas com carry. O resultado está no R5, R6. Eu vou pegar o R5, R6 e vou botar de volta na pilha. Então vai aparecer lá o resultado. 822F0F88, que é o resultado dessa subtração. Vou pegar o meu endereço de retorno e colocar de volta na pilha. E repare que ele veio parar aqui, que aqui é o topo da minha pilha agora, e não mais aqui. E vou retornar. E aí eu terminei, fico preso do lado de cá. Acabei meu programa. Beleza? Isso aqui é o mecanismo de chamada de subrotina. Tá? Então, atentar para, se eu estiver usando a pilha para passagem de dados, eu preciso atentar, preciso me lembrar de salvar o endereço de retorno que está no topo da pilha quando eu entro numa chamada de subrotina dessas aqui. Preciso lembrar de salvar isso para colocar de volta no topo da pilha quando eu terminar de fazer minha computação. Se eu estiver passando os dados por meio da pilha. Tá? Você não é obrigado a passar os dados por meio da pilha. Eu quis fazer um exemplo aqui que é um pouco mais complicadinho, que é realmente usando a pilha tanto para o retorno quanto para a passagem de dados. Tá? Mas é porque isso aqui é uma técnica bastante utilizada, principalmente lá dentro dos compiladores, para compilar os programas. E outra coisa que eu queria mostrar, que eu queria que vocês tivessem percebido aqui no meio do caminho, é que eu vou escrevendo na memória, mas quando eu faço o pop para tirar alguma coisa da pilha, eu não apago o dado que tá lá. Tá? Ele dado continua lá. A única coisa que eu faço quando eu faço esse pop é mover os ponteiros de um lugar para o outro e pegar o dado que eu estava apontando e guardar em algum lugar. Tá? Mas esse pop, por exemplo, que está acontecendo aqui,
ele não apaga nada da memória, ele fica lá, ele simplesmente move com esses ponteiros e move dados. Tá? Se eu quiser apagar um dado, escrever tudo zero, eu preciso explicitamente lá na memória escrever zero naquela posição. Ok? Isso tem implicações, tá? Por que eu estou comentando isso? Tem implicações. Por exemplo, imagina que eu estou fazendo, e é um caso comum esse, eu estou fazendo algum programa que calcula algum tipo de assinatura digital. Isso envolve pegar uma certa informação que a gente chama de chave privada, tá? Passar isso aí numa função. Pode ser que aconteça ou nos registradores do processador ou via a pilha, usar essa informação e aí sair da rotina que calculou a assinatura digital. Mas quando eu faço isso, eventualmente eu posso acabar deixando dados residuais na memória que tem a ver com essa chave privada. Tá? Processadores, vamos chamar assim, normais, eles usualmente não se preocupam com isso. Tá? Então, se eu estiver aqui programando algo dessa natureza, eu falo assim, nossa, eu preciso ter essas preocupações adicionais, do tipo, eu mexi numa chave privada em algum lugar. Então, eu preciso ter noção de onde é que na memória, por onde que passou essa chave privada na memória, para na hora que eu terminar o uso dessa chave privada, eu ir lá e escrever zero naqueles lugares para um outro programa, eventualmente, não ter acesso àquela mesma região de memória e, eventualmente, acabar lendo aquela minha chave sem querer, tá? Ou querendo, maliciosamente, tá? Mas eu tenho que tomar cuidado para, na hora que eu não precisar mais do dado, numa aplicação de segurança desse tipo, eu ir lá explicitamente apagar o dado na memória. Não simplesmente achar que o hardware apagaria a coisa para mim sozinho. Porque o hardware normalmente não faz isso. Exceto, tá? Se for um hardware que já é construído com esse tipo de aplicação em mente, tá? Por exemplo, tem processadores que têm módulos de segurança que eles já fazem esse apagar de memória automaticamente. Eles são mais lentos, porque eles fazem mais coisas, eles fazem mais operações além daquilo que a gente normalmente faria, tá? Mas eles têm uma camada a mais de proteção de dados nesse sentido aí, porque onde os seus dados tocam, a memória é sobrescrita depois. E aí fica mais difícil de você vazar esse tipo de informação de chaves secretas, chaves privadas, por exemplo, quando o hardware te ajuda a fazer isso, tá? Mas, em geral, a gente não tem ajuda do hardware para fazer isso. Por hoje é isso, era isso que eu queria mostrar para vocês. Na semana que vem, a gente começa a ver alguns outros exemplos e aí começar a preparar também para a prova. Abraço, pessoal. Bom final de semana para vocês.